Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Ian, estarei junto com vocês nesse tema de hoje, na qual vamos falar sobre redes de computadores, só que de uma maneira um pouco mais lógica. Então a gente vai de fato simular, né, como funciona uma rede, né, como é a configuração. E isso vai auxiliar bastante, que a gente vai conseguir identificar e ver as configurações de maneira que a gente faz no mundo real. Tá? Então vai ajudar bastante. É um simulador bem conhecido no mercado, de uma gigante aí da tecnologia, voltada especificamente para redes mesmo de computadores. Tá? Então você pode procurar pesquisar diretamente aí no seu navegador, né, pelo Cisco Packet. Vamos ver aqui, Packet. Cisco Packet Tracer, né? Temos esse NetAcad ou NetAcad. E aí tem alguns tutoriais, né, algumas coisas relacionadas, inclusive o próprio download, né, desse sistema. Você pode até colocar aqui como download, né, das versões. E a gente tem aqui diretamente da Packet Tracer Network, onde você consegue fazer o download aqui embaixo. Né? Então tem as versões 8.1.1, tem algumas versões um pouco mais antigas, né? Outras builds que a gente chama 7.3, tá? Basta clicar então, fazer o download aqui da 8.1.1 mesmo. E aí você instala no computador, só ir avançando, é bem simples, não tem segredo nenhum. E aí você vai ter esse ícone, né? Cisco Packet Tracer. Vamos dar um duplo clique. E aí ele carregou a nossa tela, né? Ele contabiliza aqui um tempo, né? Desde a hora que você entrou aí no programa. E possui outras características na qual a gente já está acostumado, né? No computador. Você possui aqui então as guias, né? File, Edit, Options, View, Tools, extensões, Window, Help, entre outras. E cada uma possui uma informação relacionada à sua categoria, né? Então aqui relacionado aos arquivos, novo, abrir um arquivo, abrir um exemplo, né? Um modelo pronto, salvar, salvar como, imprimir, as opções de copiar e colar, refazer e desfazer, preferências, opções de algoritmo, um pouco mais avançado, né? Command log, preferências de usuário, né? Ou perfil de usuário, zoom, né? Toolbars, que é as ferramentas, barras de ferramentas, entre outras coisas, tá? O que interessa pra gente é essa área de trabalho, né? Então a gente tem aqui uma área de trabalho onde a gente vai de fato montar uma rede e simular essa rede. E aqui embaixo a gente tem alguns componentes, né? Temos aqui as opções. Se você deixar o mouse, ele mostra o nome, né? Aparece um balãozinho. Network Devices, End Devices, componentes, conexões, né? Mesclados, multiusos, conexões. E cada opção ele te mostra um agrupamento de acordo com aquele grupo. Então a gente tem aqui em Network Devices, a gente tem routers, que são os roteadores, switches, hubs, wireless device, security, que é para equipamento de segurança, e simulação de uma WAN, né? Então vamos clicar aqui em End Device, então a gente tem aqui a própria categoria End Device, Home, então aplicativos de casa, né, componentes, que é para a gente simular a questão de IoT, né, que é internet das coisas. Então dá para a gente simular também essa configuração, comunicação
entre bateria, uma bateria de carbono, som, caixa de som, home speaker, né, entre outros elementos, abajur, luz, né, detector de movimento, tocador de música. A gente pode inserir esses objetos, tá? Vale lembrar que você clica, segura e arrasta e o elemento ele vem parar na sua tela. Caso você dê um clique, você consegue ver algumas especificações, você consegue ver o physical, que é a parte física do aparelho, então a gente pode ligar, desligar, trocar algumas peças ou não, depende do dispositivo. As configurações, se ele vai receber elementos DNS de forma com servidor DHCP de algum equipamento ou de forma estática, qual você precisa inserir, atributos, né? Podemos navegar aqui em Settings, Algorithm Settings, Files, Wireless, Bluetooth, tá? Então a gente consegue configurar tudo isso. Caso deseje deletar, pressione a tecla Delete e clica no equipamento. Vai aparecer uma mensagem, a gente simplesmente clica em Delete, aperta o ESC para sair dessa parte de Delete. Temos aqui a Logical, que é a nossa tela, Physical, a qual você consegue ver um mapa, né? Você pode simular então uma rede em escala maior, né? LAN, MAN, Metropolitan, uma WAN também, né? Pode navegar aqui, mas o que interessa para a gente é Logical. Temos algumas opções aqui pré-definidas, né? Criar um cluster, né? Movimentar, mudar aqui o background, né? Você coloca uma imagem de fundo também, mas nesse caso não tem essa necessidade. Fora aqui a gente tem o Real Time e Simulation. Simulation ele mostra o passo a passo do que está acontecendo na rede. Então você consegue simular pacotes enviados ao longo da rede, né, encaminhados para um host, para um servidor, para um modem, switch, tá? Então é bem bacana, a gente vai ver depois. Podemos editar os filtros, né, que são os protocolos, né, falando de IPv6, IPv4, MISC também, a gente pode trocar isso aqui, tá? Mas depois a gente vai ver com calma. Então, vamos mudar aqui para Real Time. Entre outras opções, né? Smart City, também temos aqui outras opções, né? Old Car, né? Seria um carro. Então a gente clica aqui no carro, vai aparecer algumas especificações. Physical, né? Tá parecendo como uma bateria, mas tudo bem. Tem bastante ferramenta. E a gente deleta então, del, clica, delete e aperta ESC. Alguns componentes, né? Aqui tá aparecendo uma plaquinha, um Arduino, né? Tá aparecendo um Arduino. E a gente clica aqui, mais uma vez, especificações, physical. Temos aqui o elemento, né? Você tem aqui outras atribuições na esquerda, então placa de rede, ó, placa wireless, e aí você pode trocar, né? Você pode ligar e desligar e arrastar um componente para cá, né? De maneira que você consiga tirar ou colocar, tá? Muito simples, né? E a gente pode deletar também esse elemento aqui, tá? Acredito que tenha bastante coisa também com a comunidade, né? Alguns equipamentos novos, né? E toda vez que vai atualizando, pode-se surgir novos equipamentos para simular, tal. Tem aqui o ventiladorzinho, né? Entre outros elementos. Bom, então a gente pode começar já montando, né, a estrutura dessa rede de uma maneira bem simples, né? Então a gente vai vir aqui, deixa eu ver as conexões que a gente tem aqui. Aqui.
Então vou vir aqui em Network Devices, WAN Emulation, e aí eu vou pegar essa PT Cloud, né, que é a nossa nuvem, né, como se fosse o nosso provedor, tá? Vou deixar aqui. E aí a partir da nuvem, podemos inserir aqui em devices também, né, o nosso modem DSL, né? Então temos um modem, temos aqui o nosso link, a nossa internet, o nosso provedor, tá? Onde a gente pode fazer a conexão, né, desses aparelhos. Fora isso, o modem, né, a gente pode colocar também aqui em Network Device. Eu tenho aqui os wireless, né, que são sem fio também e com fio, obviamente, onde eu vou pegar um roteador, tá? Então eu vou pegar esse modelo aqui, WRT300N, tá? Vou clicar e arrastar ele para cá. E aí eu tenho aqui então um roteador wireless. E aí eu posso também encaixar já o que? Os computadores, né? Então End Devices, PC 0 e o meu PC 1. Então dois micros aí simulando, né, na minha casa, por exemplo. Para a gente fazer a interligação, né, de cada componente, é muito simples. Então a gente vem aqui na conexão, nesse símbolo do raio. Você pode fazer de forma automática, né? Onde você clica no raio, clica e clica, ele já gera uma conexão automática de acordo com a porta e de acordo com o cabo. Mas como a gente quer demonstrar, né, fazer de uma forma um pouco mais didática, né, é interessante a gente fazer um passo a passo. Então, quando você clica aqui em Cloud, você tem o equipamento, né? Você tem a foto, né? Vamos maximizar aqui. Acho que maximizar não muda muita coisa, mas tudo bem. Temos aqui, podemos dar um zoom. Ah, aqui, ó. Pronto, ó. Dei um zoom. E aí você tem aqui as entradas, tá vendo? Ó? O equipamento está ligado. Caso você queira trocar, né, uma peça, você clica aqui, né, em Physical, nos módulos na esquerda, e aí você tem as conexões, né? Então aqui é uma placa dual RJ11, né, que é para telefone. E aí você, além disso, tem a mudança aqui do conector também, né? RJ45, alguns é para fast internet, né? 100 megas, outro é para gigabits, né? Um pouco mais veloz também, entre outros fatores. Eu não recomendo modificar aqui essa parte, tá? Tem também as configurações, ó. Né? Muita configuração, cabo, as portas seriais, né? Coaxial, alguns atributos também. Então vamos fechar isso aqui, não vamos mexer em cloud. No modem DSL a mesma coisa, né? Você possui aqui o aparelho, você tem a entrada, né? E a entrada da LAN também. Então aqui seria o RJ11, RJ45. Ligar e desligar o aparelho, basta clicar, acende um LED. E aí você pode trocar aqui também, né? Caso queira as conexões, só clicar e arrastar. Então você quer tirar esse RJ45, arrasta ele para cá e traz uma outra conexão de acordo com aquilo que você deseja. O roteador também, bem bacana, né? Então temos o roteador aqui com a sua antena, uma conexão WAN e 4 LANs. Mesma coisa, um botão de ligar. Ele não possui os módulos, né, nesse equipamento. E os computadores, né? Então o computador, você tem aqui também o leitor, né, disquete, o botão, né, onde você pode ligar e desligar. E a plaquinha na frente aqui para facilitar, a gente pode clicar e arrastar para remover e instalar outros componentes, né? Ó, tem inúmeros cabeamentos aqui também. Então é bem simples mesmo. Caso queira trocar a placa, é preciso desligar o computador.
tá? Não dá pra gente fazer sem desligar. E aí o outro computador, só pra gente visualizar, é a mesma coisa, tá? É o mesmo intuito aí também. Bom, então vamos fazer a conexão, né? Eu vou utilizar esse cabo aqui de fone, como vai vir aqui do meu provedor para o DSL, então já é direto, ó. Vou vir aqui em fone, clico, vou clicar na nuvem e aí eu vou ligar aqui no modem 4, né? Que é um modem, e vou clicar aqui no meu modem na port 0. Então eu estou ligando um cabo, né, de telefonia na conexão de telefonia também. E aí se está tudo verde, né, no cabo, significa que ok, ligamos de maneira correta. E agora a gente precisa interligar o modem no roteador. Então para isso eu vou utilizar esse cabo pretinho aqui, a terceira opção, que é o cabo de rede mesmo. Então eu vou ligar no modem através da porta 1. Vale lembrar que, deixa eu apertar o ESC aqui para cancelar, temos duas entradas, né? A primeira é o RJ11 e o 45. Esse já foi utilizado, sobrou apenas uma, então o programa ele entende e capta essa informação. Então vou clicar onde eu vou conectar, na porta 1, vou clicar no roteador, em qual porta que eu vou conectar. Como está vindo diretamente do modem, então a gente vai ligar o que? Na internet. A Ethernet 1, Ethernet 2, 3 e 4 é para os microcomputadores da rede. O que vem diretamente do modem a gente vai ligar em internet. E aí funcionou, está interligado. E agora a gente vai pegar novamente a terceira opção do cabo, ligar do roteador no Ethernet 1, que é a porta 1, no computador, e aí tem as conexões, né? Obviamente não é USB, a gente vai no Fast Ethernet e a gente interliga. Demora um tempo, né, para ele pegar as configurações corretas. Percebo que está uma bolinha aqui laranja, já já ela vai ficar verde, tá? Vamos clicar no roteador e aí a gente tem essas conexões, né? Então o modem ele veio diretamente para a porta azul, né, que é o WAN. E as demais aqui, amarelinha, laranja, né, as quatro, seriam para quatro equipamentos, né, computadores, notebook. E também temos aqui o wireless, né, sem fio. Ó, já ficou verde, deu certo. E agora a gente vai ligar esse outro componente. Então vou ligar agora na Ethernet 2 e interligar aqui no computador na Fast Ethernet também. Então a gente aguarda um pouquinho. Espera carregar, né? Tá fazendo todo o processamento, configurando para ver se vai dar certo. E é isso, né? Tá configurando aí. Mas é muito simples, né? Bacana também, né? Quando você entra aqui direto no roteador, aqui em Physical, você tem as configurações, né? Então a gente consegue configurar o roteador. E a gente tem a interface do roteador, que é quando você acessa o roteador, né, através de um browser, através, por exemplo, do Google Chrome, e consegue mudar as suas configurações. Então já já a gente vai fazer isso aí, tá? Pronto, então minha rede aqui teoricamente está ok, está funcionando. Vamos agora ver diretamente aqui no roteador. Vamos nas configurações dele. Eu tenho aqui as opções de internet, então o IP, né, do computador, o endereço, né, como se fosse a placa de carro do computador, está em DHCP. Então ele vai distribuir os IPs de acordo com aqueles computadores que estão conectados na rede. Aqui temos o endereço IPv4, que é 192.168.0.1. A submáscara, né, 255.255.255.0. Essa máscara é diretamente ligada a esse endereço de IP. Cada tipo de endereço, classe de endereço, né, que começa diferente, possui uma máscara diferente também, né? Então isso aqui é um assunto
para uma aula também separada, né, sobre protocolos IP de computadores de rede, bem bacana. E aqui a configuração do wireless. Então, primeiramente a gente precisa ver só isso aqui, a internet, né, está em modo DHCP. E os computadores, eles necessitam então pegar essa configuração de DHCP diretamente do roteador, né? Se você deixa o mouse aqui também aparecem algumas opções, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar no primeiro computador, vamos vir aqui em configurações, e aí aqui tá vendo ó, o Gateway DNS IPv4, ou seja, está em estático. O que significa isso? Que você pode colocar um IP e um DNS. Na verdade, esse gateway é o equipamento da rede que vai fornecer esse serviço para você, né? Mas como o roteador já está configurado, então a gente vai clicar simplesmente aqui em DHCP. Antes disso, né, aqui no roteador, quando você vem aqui em DHCP, não está muito claro, né? Você só tem DHCP para distribuir os IPs para os computadores. E aqui em LAN, a gente tem um endereço IPv4, né? 192.68.0.1. E esse endereço é diretamente o endereço desse roteador. Mas aí eu pergunto, né? Se o roteador possui esse endereço 192.168.0.1, quais endereços os outros computadores vão seguir, né? Então vamos colocar aqui uma nota. Ó, então é 192.168.0.1, né? É isso? Deixa eu confirmar aqui, vou dar um ESC. 192, isso mesmo, né? Então colocar uma nota aqui só para representar, né, o endereço IP desse roteador, né? Eu cliquei nessa opção aqui em cima, né? Place Note, ou você aperta a letra N, dá na mesma. E aí a gente pode fazer o seguinte, vamos entrar então dentro desse roteador. Então para isso, você pega o seu computador, liga ele, vem em desktop e a gente vai abrir a internet. Vamos ver se vai funcionar diretamente. Então, quando você abre aqui a internet, né? Vou fazer de novo esse caminho, ó. Clica aqui no computador, aparece algumas configurações em desktop e a gente vem aqui em um web browser. Aí aqui no navegador a gente vai digitar o código, né? Que é o endereço IP do roteador, que eu quero entrar nele, 192.168.0.1 e vou dar Go. Caso ele não identifique, ó, ele não identificou. 192.168.0.1. Não tem problema, a gente fecha, vem aqui no computador e vamos vir nas configurações e vamos modificar então o gateway dele para DHCP. E aí a gente espera um pouquinho, aí ele já pegou aqui que o default, né, gateway é 192.168.0.1. Como estava em estático, ele não conseguia saber quem que era o princípio da rede. Então, como a gente muda aqui para DHCP, ele já capta essa ideia, né? Eu vou mudar também o IPv6, né? Vou deixar como automático, mas a gente vai utilizar só o IPv4. E vou fechar. Vou fazer a mesma coisa com esse outro computador, config, vou modificar para DHCP e aqui automático e vou fechar. E aí a gente testa, né? Às vezes demora um pouquinho, né? Vamos lá em desktop, web browser, 192.168.0.1 e vou dar Go. Agora sim, ele entrou aqui na parte do roteador. De padrão, né? Para você acessar um roteador, ele tem um nome de usuário e tem uma senha. Esse nome de usuário e essa senha varia de cada fabricante de roteador. Claro que também o administrador da rede, ele pode alterar o nome de usuário e pode alterar a senha para manter seguro as configurações. Pois imagine que você esteja dentro de uma empresa, tem a configuração lá dos seus computadores,
tudo configurado perfeitamente para funcionar a internet, e alguém entra dentro do roteador e modifica essas configurações. Vai prejudicar a sua rede, vai bagunçar e depois você vai ter um retrabalho, né? Então é complicado essa situação. De padrão, a maioria, né, dos roteadores, a gente digita admin, né, de mudo, né, admin, e a senha também admin, e dá um OK ou enter, e aí ele entra dentro do roteador. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte: estamos acessando pelo computador, via cabo, o roteador. Tá? Então a gente deu um OK e aí entramos no nosso navegador nessa tela aqui. E aí nessa tela a gente consegue configurar esse roteador. É assim que acontece a configuração. Então aqui está automático a configuração DHCP, né? Então a internet já teoricamente já está funcionando. Tem como a gente colocar um IP estático, ao qual você define, né, o endereço, e PPOE, que possui um username e um password, ou seja, se você tem uma internet da Vivo, você vai ter um login e senha, conecta aqui, dá connect e aí ele conecta a internet e libera, né? No nosso caso é o próprio DHCP, semelhante aí o provedor de internet da NetVirtua, né? Então é bem simples. O DHCP Server está ativado, então esse DHCP Server, os computadores que entrarem na rede vai receber um IP padrão, e esse IP padrão ele vai começar de acordo com a configuração que você tem aqui. Então temos, ó, Start IP Address, ou seja, o endereço de IP vai começar em 192.168.0.100. Então, tecnicamente, os dois computadores da nossa rede têm que vir para essa mesma linha de raciocínio aqui, tá? Fora isso, a gente tem aqui o wireless aqui em cima. Vale lembrar que essa janela corresponde a esse roteador. Cada roteador pode ser um pouco diferente, tá? Mas o intuito é sempre o mesmo. Vamos vir aqui direto. Eita, modificou aqui. Deixa eu ver se ele vai voltar. Pera aí. Aí, tinha modificado sem querer ali. Agora tá certo. Então a gente pode vir direto aqui em wireless. E aí você tem os modos, né, da internet: mixado, wireless G, B, N, né, que são métodos, tecnologias wireless que funcionam às vezes dependendo do modelo do celular ou do tablet, notebook, de uma menor maneira. Vamos deixar em mix mesmo, ele vai utilizar todos de uma vez. Tem aqui o nome da rede, né, vou deixar em default também. Largura de banda, né, 20 MHz, 40 MHz, isso aqui depende muito da quantidade de megas que você tem, a antena também, né? Então, não recomendo muito mexer nessas opções, né? Você tem aqui o canal também, né? Então, o canal, ele é diretamente a congestionamento, né, de tráfego de sinal. Então, por exemplo, ó, canal wireless. Se você modifica o canal, você pode ter uma rede menos congestionada, né? Então, se você tem aqui redes, deixa eu ver uma imagem melhor. Essa aqui está perfeita. Vamos abrir essa imagem, ó. Se você tem aqui redes wireless no mesmo canal, você vai ter uma interferência maior, porque o sinal a gente não visualiza, não enxerga ele, né? Mas passando, atravessando os nossos corpos, as paredes, é cheio de sinal. Se você troca o canal por um canal mais vazio, a chance de interferência é menor. Existem alguns aplicativos aí que você consegue visualizar os canais, tá? E é bacana, né, ver esse resultado aí visual, tá? Então dá pra gente trocar aqui também, ó, tá até aqui os canais, né?
Mas o que interessa aqui é a questão da segurança, tá vendo? A security. Né? Deixa eu ver se a gente consegue modificar. Ó, ele não permite modificar por aqui, mas a gente dá um jeito depois, tá? Mas é só para entrar dentro das configurações. Talvez aqui, deixa eu ver. Pelo próprio computador também não, mas não tem problema. Depois eu configuro diretamente aqui, ó, no wireless. Né? Essa janela era para aparecer aqui na tela, mas como é um simulador, não é 100% perfeito, tá? Então a gente pode clicar diretamente aqui no roteador, vai em wireless, você pode mudar o SSID, né? SSID. Eu vou colocar o nome aqui de Ian com Y maiúsculo e vou colocar uma senha WPA2-PSK, que é uma tecnologia relacionada à criptografia de senha. E aí eu vou colocar uma senha, né? Acredito que esse roteador exige aí uns 8 caracteres, né? Então vou colocar bem simples mesmo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o tipo de encapsulamento, né? Eu vou deixar como AES mesmo, que eu acredito que seja melhor que TKIP, tá? Mas também a gente pode ver uma aula separada desses conceitos, né? Então vou deixar como AES, essa é a senha, esse é o tipo de tecnologia. Não tem um botão de aplicar, basta a gente fechar. E aí os dois computadores já estão com DHCP, e agora eu vou trazer para cá também um end device, um smartphone. E esse smartphone, deixa eu só esperar para ver. Isso mesmo, ele não vai conectar diretamente no roteador, pois o roteador a gente acabou de configurar e colocou uma senha, né? Então vamos lá, eu vou clicar aqui no celular, aparece a telinha do celular, tem as configurações, né? Já está em DHCP, tem as opções de desktop, né? Como se fosse a tela, controlar IoT também, né? Entre outros aplicativos, Bluetooth. Mas o que interessa aqui pra gente é o seguinte, ó. O endereço IPv4 já está em DHCP. Eu vou vir aqui em Wireless. E nessa tela de wireless, deixa eu aumentar aqui a tela do celular, eu tenho aqui o SSID, então eu vou ter que configurar manualmente, né? É Ian com Y maiúsculo, e a gente vai colocar WPA2-PSK, que foi o que eu coloquei, com a senha. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tipo AES e ok, só isso e a gente já fecha. Então eu configurei. Vamos ver se esse aparelho, ó, já conectou. Então você tem uma distância aqui e o aparelho está conectado ao roteador. Então vamos tentar entrar dentro do roteador pelo celular. Vamos lá em desktop, web browser. Aí aqui na URL eu vou digitar o endereço do roteador, 192.168.0.1. Vou dar go e conseguir entrar, né? Admin. Entrei na tela aqui, né, do próprio roteador, então está funcionando também. Lembra que a gente configurou o endereço aqui, né? Cadê? Aqui. Deixamos como DHCP, o endereço começa aí a partir do 100. A gente pode ter uma configuração a qual nos permite visualizar isso. Então a gente pode vir aqui no primeiro computador, desktop, e vamos utilizar o prompt de comando, né? Command prompt. Isso aqui nada mais é, né, do que eu tenho aqui na minha tela do computador, né? O CMD, que é o nosso prompt de comando, e aí você digita os seus códigos, tá? Então isso aqui vai resumir bastante algo que a gente tem no mundo real. A primeira coisa que eu vou utilizar aqui, então, o comando, né, é o ipconfig. Então, o primeiro comandinho, ipconfig, vou dar um enter, e aí ele vai captar aqui as configurações da rede, né? Então, se a gente for reparar aqui, temos o endereço, né, IPv6,
temos aqui o IPv4, né? Então é 192.168.0.101. Ou seja, eu avisei aqui, né? Coloquei as configurações do roteador que o primeiro endereço ia partir do 100, né? Então ele veio aí com 101, né? Para este computador. Então a gente vai colocar aqui, né? Deixa eu entrar novamente, prompt de comando, isso exatamente. Então é ponto 101. Deixa eu fazer aqui uma anotação, né? 192.168.0.101. Então esse micro aqui é o 101. E esse segundo espera-se que seja então algo semelhante. Desktop, prompt de comando, e a gente vai digitar ipconfig. E aí ele pegou o endereço então 192.168.0.102. E aí ele tem aqui o default gateway, né? Então é 192.168.0.1. O que é esse default gateway? É aquele equipamento que está fornecendo, né, esses IPs para a nossa rede. Ou seja, esse endereço é o mesmo que está aqui do roteador, né? Então esse aqui é o 102 agora. Vamos fazer a nossa anotação aqui também, 192.168.0.102. E o smartphone, será que também tem? Vamos descobrir, né? Prompt de comando no smartphone. Então, ipconfig. E aí ele pegou o 103. Percebam que é na ordem, né? A cada equipamento que se conecta na rede recebe a ordem estabelecida, né? Então 192.168.0.103. Bom, é só isso? Não, né? A gente tem outras configurações também, né? Então vamos supor que você queira comunicar esse computador com esse, dá pra gente fazer o teste também, né? Então viemos aqui, ou melhor, vamos utilizar a simulação. Eu vou editar, deixa eu colocar isso aqui, editar os filtros, tirei todos, tá? Ó, desmarquei todas as opções. Vou utilizar só o ICMP, que é uma mensagem de texto, normalmente utilizado aí para erros, né? Mensagens. E aí a gente pode simular. Então, vou pegar essa mensagenzinha aqui. Na verdade, essa aqui vai simular mais coisas, né? Eu vou clicar aqui na mensagem, vou clicar nesse computador e vou clicar nesse outro computador, né? Então você tem aqui uma mensagenzinha, tá vendo, ó? E aí você pode ir dando play, ó. Vamos ver se ele vai funcionar como uma simulação. Então vou dar play, ó. Então a mensagem vai até o roteador. Aí do roteador vai para o computador. O computador manda uma resposta para o roteador e volta para o outro computador, né? Então está funcionando, né? Até mostra o vistinho aqui que a comunicação está estabelecida. Claro que isso aqui é muito rápido, né? Só por ser uma simulação, né? Então isso é o bacana. Existem outros protocolos também, né? Se eu deixasse ativo, ia ser muita coisa, né? Muita coisa indo para lá e para cá. Mas dá para a gente testar aí também com o próprio celular. Agora vamos supor que você tenha mais computadores, né, na rede. Então a gente pode utilizar aqui ó, o delete. Vou deletar esse cabeamento, vou apertar ESC. E a gente queira inserir, por exemplo, um servidor, né, um servidor aqui. E eu queira colocar também aí um switch, né? Deixa eu ver esse switch aqui, ó. Esse switch aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 12, 24 portas. Então eu tenho 24 portas, aí eu posso ligar ele diretamente, né, com esse cabinho terceiro, o cabo normal,
Olha o tanto de conexões que a gente tem no switch. Como eu vou ligar o roteador direto nele, eu possuo aqui a opção de console, não vamos ligar no console, e você tem as 24 portas. Então a gente vai acabar perdendo uma porta para ligar o roteador nele. Fora essas 24 portas, esse switch tem também portas gigabit. Ou seja, se algum equipamento aí possui entrada gigabit também, você pode interligar uma com a outra, tá? Então vamos ligar aqui na Fast Ethernet 1 e o roteador na Ethernet 1. Então o modem está ligando na WAN do roteador, né? Aqui, ó, nessa entradinha, na cor azul. E agora as demais, né, essas 4 laranjinhas aqui, amarelas, né? Estou utilizando uma diretamente no switch, né? E a partir do switch a gente pode interligar os demais equipamentos. Então do switch eu vou ligar aqui, ó, Fast Ethernet 2 no servidor. Vou ligar também o switch saída 3 nesse computador, na Fast Ethernet. E desse switch Fast Ethernet eu vou ligar aqui no PC também, né? Dependendo aí, pode demorar ou não para fazer a conexão, né? Às vezes demora um pouquinho e a gente poderia ter mais computadores também, né? E aí você tem aqui um servidor, né? Você consegue ver as configurações do servidor também, né? Você consegue ativar ou desativar o DHCP, né? Então se você ativa aqui o DHCP, ele vai pegar já um endereço, né? Vamos ver se ele vai pegar, que ainda não reconheceu aqui, né? Essas configurações, mas tudo bem. Deixa eu ver se tem alguma config aqui para fazer. Não tem, né? Tá, então você consegue colocar o estático ou DHCP, não tem problema nenhum, e realizar a conexão. Tá? Aqui a gente pode também ligar e desligar os aparelhos, né, para tentar ser um pouco mais rápido. E aqui em real time, vamos voltar para real time, ó, tá vendo? Ele demorou um pouco, mas já conectou. Vamos clicar aqui novamente no servidor, DHCP, ele até pegou aqui, né, Default Gateway, que é o gateway do roteador, né, 192.168.0.1, e aí estabeleceu já a conexão. Então esse servidor ele pode ter várias configurações, né? Você tem aqui em Service, os serviços, você tem serviço de DHCP, você tem serviços de HTTP, né, para funcionar essas páginas. Então eu tenho algumas páginas criadas dentro desse servidor, né? Geralmente quando você tem uma página web, você chama ela de index, onde o computador vai buscar essa primeira página e abrir um resultado, né? Então tudo isso a gente consegue entrar. E a gente precisa enxergar esse servidor na rede, né? Então temos aqui, por exemplo, o endereço, né, dele. Qual que é o endereço dele? Vamos ver aqui no desktop, prompt de comando. Vamos digitar ipconfig. E aí o IPv4 do servidor é 192.168.0.104. Então vamos anotar esse endereço. Então 192.168.0.104. Então esse é o endereço do servidor. E aí a gente pode acessar o servidor, né? Deixa eu ver se está configurado aqui certinho. Tá tudo on, ó, tá funcionando. Vamos pegar então essa máquina, vamos aqui no web browser e vamos digitar para ver se acontece alguma coisa, ó, 192.168.0.104 e vou dar um go. E tá aí, ele entrou na página inicial do servidor, né? Então você tem aqui a imagem, né? Botão de voltar, small page, ó. Tem bastante coisa e a gente entrou em uma página que está localizada nesse servidor.
E é isso que acontece numa situação real, né, na sua casa. Quando você entra em uma página, né, você abre aqui a internet, digita lá, por exemplo, google.com. Esse google.com, você está acessando o servidor da Google. Professor, mas a gente digitou Google, colocou o endereço de site e não o endereço IP. É aí que entra uma configuração, né, responsável por isso, que é o DNS, que é o nome de domínio. Então, todo endereço de computador, qualquer site, a gente digita o site, mas o que o computador entende é o IP por trás daquele site. E você não precisa se preocupar por conta disso, você precisa saber somente o endereço do site da página, visto que o DNS cuida dessa conversão, transforma o que você digitou, endereço, em um endereço IP e acessa o servidor. Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, ó, DNS on, você pode colocar um nome, então vamos colocar aqui como www.ian.com. Vamos deixar dessa maneira e o endereço, né? Vamos pegar o endereço do provedor 192.168.0.104. Aqui já está como on e vamos add. Então tá aqui. Vamos ver aqui o DHCP, né? Então o DHCP por enquanto aqui eu não vou mexer, vou deixar só no DNS mesmo. Então eu adicionei aqui um DNS, né? www.ian.com. O endereço é o próprio do servidor. E aí a gente vem aqui então para o primeiro computador. Opa! E vamos nas configurações dele, né? Então temos aqui a opção de DHCP, né? E tem também o DNS. Só que o DNS aqui ele não captou, né? Vamos ver se ele vai captar agora. Então eu voltei, ó, ele não captou. O endereço dessa máquina eu sei que na verdade é 192.168.0.1, que é o gateway, e eu preciso de um DNS server, que é o que eu coloquei no servidor. Então vamos colocar de forma manual 192.168.0.1 e o DNS a gente vai colocar 192.168.0.104, né? E aí a gente vê se vai funcionar ou não, né? Então vamos vir aqui, já está correto, desktop, web browser, pode ser que demore um pouco, www.ian.com. Vamos ver se ele vai funcionar, senão a gente modifica também. Aqui ainda não funcionou, então vamos para o servidor, DHCP, DNS Server. Ah, estava desativado, né? Também aqui, ó. Vamos ver se vai DNS Server. Então vou colocar o próprio 192.168.0.104. E aí eu fecho aqui. O problema é que às vezes ele demora um pouco, né? Mas tudo bem. www.ian.com. Se não for também não tem problema. Deixa eu ver. 192.168.0.104. Ele ainda não pegou as configurações, né? Deixa eu mudar aqui para DHCP de novo, para ver se ele... Deixa eu ver, o DHCP aqui está ativado. DHCP aqui está ativado também. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no roteador e vou desativar o DHCP do roteador. Desativar e vou dar um save. Vamos ver se vai funcionar dessa maneira. Salvei. HTTPS está ok. DHCP também. Né, o próprio DNS server seria esse, né? Ele não está salvando aqui, mas não tem problema. Aqui está ok também. Bom, vamos ver agora se ele vai modificar, né? O gateway ele não está pegando ainda também, ó. Vamos ver aqui. DHCP. Lá está desativado, né?
Então vai ser 192.168.0.1 e vamos ver se vai fixar 192.168.0.104. Vamos ver, às vezes a gente mudando aqui, né, ele já volta. Às vezes, quando demora muito a máquina, existem alguns comandos, né, para a gente utilizar aqui no prompt de comando, como por exemplo, o próprio ipconfig, que a gente já viu, né, ele pega ali uma numeração, e você tem que tomar um certo cuidado, porque esse comandinho aqui também pode dar um problema, né, que é ipconfig/release, que ele vai resetar, né, vai fazer sua conexão cair. Então você zera a conexão e depois você precisa colocar o ipconfig espaço barra renew, né? E aí ele volta a sua conexão, tá? Então ele pegou aqui também. Deixa eu dar um exit, ok? E aí a gente volta a ativar aqui, né? Deixa eu ativar o DHCP, ok? Salvar. Acho que ele não vai atualizar, mas tudo bem, né? Vamos colocar aqui ipconfig novamente. Opa, ipconfig. Deixa eu ver, ele até pegou ali, né? Deixa eu colocar ipconfig novamente barra release e ipconfig barra renew. Beleza, já modificou. Deixa eu ver aqui no prompt de comando. Né, que ele ainda não vai. Deixa eu ver se ele está enxergando o servidor 192.168.0.104. Beleza, aqui ele está enxergando, né? Mas de fato essa opção aqui ele ainda não pegou do próprio DNS 192.168.104, né? O servidor está on. O DHCP aqui também. Vou deixar aqui como off. Deixa eu tentar modificar aqui. Máximo. Cadê as opções? O problema é que, como a gente não tem tudo, né? Eu poderia mudar o DNS diretamente no roteador. Só que isso ele não proporciona pra gente. Deixa eu tentar aqui então direto por aqui, vamos ver, né, se ele vai captar ou não. 192.168.0.1 192.168.104. Vamos ver. Ele não vai permitir, né? Porque o outro já tá ligado. Vamos ver. Aqui tá ok. Aqui também. Mas tudo bem. O que a gente queria era de fato acessar, né? Pegar esse computador, acessar o servidor, né? Com o nome de domínio não conseguimos, mas eu teria que mudar toda a estrutura, né? Deixar somente o servidor, aí funcionaria. Então, para a gente não perder tempo, né? Novamente 192.168.0.104 e a gente acessou de fato o servidor. Compartilhamos alguns recursos, né? Ligamos um smartphone aqui também, né? No roteador. E essa é uma estrutura de uma rede, né? Então não é difícil, é bem simples. Caso sinta vontade, pode repetir essa aula também, tá? Em outra situação a gente traz aí a configuração de DNS. Vale lembrar que protocolo, né? Todas essas siglas DHCP, DNS pode ser tratado também em uma aula separada. Espero que tenham gostado da aula, tá? A gente se vê em outra oportunidade aí também. É isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.